Olá, graça e paz para você. Quero estudar contigo hoje o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Daniel, amado no céu e amado na terra, 500 anos antes de Jesus, traz-nos revelações surpreendentes sobre o seu tempo, a história do seu povo e sobre o fim dos tempos. O capítulo 12 ele é uma conclusão de todo o livro extraordinário do profeta Daniel. Os 6 primeiros capítulos eles falam sobre história, a história do povo de Daniel, o povo judeu. E os 6 últimos capítulos eles são apocalípticos, eles apontam para o fim dos tempos. Poucos capítulos da Bíblia carregam uma bagagem tão intensa como o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. É um capítulo profético, selado, e aponta para os últimos dias. E apesar da multiplicação do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, como nós vamos ler aqui no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, muitos não atentam para que esses últimos dias estão acontecendo e a volta de Jesus muito em breve se dará. Afinal, Jesus também ele falou que no fim dos tempos, melhor dizendo, muitos estariam vivendo como na época do profeta Daniel, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e não percebendo que as últimas coisas estavam acontecendo. Aliás, nada contra comer, beber, casar, dar-se em casamento, mas na realidade, quando muitos fazem isso, se esquece de que Jesus está às portas e deveriam se preparar para se encontrar com o Salvador. O capítulo também ele fala que nos últimos dias Miguel ele vai se levantar como o defensor do seu povo. Interessante que em meio a toda a catástrofe humana em que nós estamos vivendo, a Bíblia nos apresenta um Deus que socorre, um Deus que livra, um Deus que protege, um Deus que está sempre pronto a nos abençoar. Eu creio piamente que esse capítulo 12 ele é uma chave para que eu e você possamos entender e compreender que o fim dos tempos está muito próximo, que o fim do mundo está chegando. Então Daniel, lá no Antigo Testamento, ele aponta para esse fim e ele nos revela como tudo isso se daria. Eu convido você, então, a estudar comigo esse capítulo extraordinário. Vamos fazer uma leitura do capítulo 12? Ele diz assim: nesse tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado no livro. Olha que coisa extraordinária. Primeiro, Daniel ele vai dizer que naquele tempo, que tempo é esse? Segundo a visão dos dispensacionalistas, eles falam a respeito de 2 grandes tempos que aconteceram na história do povo judeu. A primeira foi lá no ano 167 a.C., quando Antíoco Epifânio IV, ele então invade Jerusalém com um grande exército e ele destrói o templo e ele abomina o santuário, o templo dos judeus, e depois então ele destrói completamente, jogando no chão. Esse templo ele vai ser reconstruído e Herodes leva 46 anos para embelezar e melhorar muito esse templo. Depois da reconstrução de Zorobabel,
quando volta do exílio com um grande número de judeus para a reconstrução da cidade de Jerusalém e também do templo. E também nós vamos encontrar uma profecia de Jesus, quando ele diz que não ficaria ali pedra sobre pedra, quando os seus discípulos chegam para ele, perguntando lá em Mateus 24, né? Vede que construções lindas e maravilhosas, e Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso então acontece no ano 70, quando o general Tito, ele invade Jerusalém, a mando de Roma, e ele destrói completamente este templo. Mas Daniel, ele está nos apontando para algo muito maior, algo muito mais extenso. E ele nos aponta para o fim dos tempos. Jesus fala dessa destruição, mas também Daniel vai nos apontar para o anticristo escatológico, que ele virá e ele trará uma opressão imensa sobre, agora não só o povo judeu, mas todo o povo de Deus. Veja bem, ele diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, tempo de sofrimento, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aí ele vai dizer, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Lá em Apocalipse nós temos a revelação do livro, o livro onde estão eleitos, os eleitos de Deus, aqueles que não se dobraram à besta, não se dobraram ao anticristo, aqueles que permaneceram fiéis e estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que todo aquele que não se curvou ao anticristo fora justamente aqueles fiéis a Cristo Jesus. E nós vamos perceber que Daniel, 500 anos antes de Jesus nascer, ele então fala deste livro, o livro onde estão escritos os nomes daqueles que são fiéis a Deus, que permaneceram fiéis a Deus e não se dobraram ao anticristo. Então, naquele tempo, será salvo o teu povo. Que povo é esse? O povo de Deus. O povo que recebeu Jesus, que o aceitou como seu Senhor e como o seu Salvador. No entanto, no versículo 2, nós vamos ler assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. É interessante nós atentarmos para este versículo do capítulo 12 do livro do profeta Daniel, porque é a primeira vez que nós vamos perceber no Antigo Testamento a fala a respeito de ressurreição dos mortos. Ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra. Esse muitos aqui, trazido lá em Daniel no capítulo 12, ele é uma complementação, digamos assim, lá de João capítulo 5, versículos 28 e 29, quando João vai dizer que todos ressuscitarão no último dia. Quem são todos que ressuscitarão no último dia? Todos os mortos. Isso é, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão para a glória eterna. Isto é, com corpos glorificados, eles ressuscitarão em Cristo para viverem eternamente com o Senhor. No entanto, aqueles ímpios que não receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, estes então ressuscitarão para desprezo, para horror e para vergonha eterna. Fico impressionado
porque Daniel, já no Antigo Testamento, 500 anos antes de Jesus nascer, ele então tem uma revelação a respeito daquilo que acontecerá nos últimos dias, ou quando Jesus voltar. Porque quando Jesus vier em glória, a Bíblia diz que todos ressuscitarão, uns para honra, para glória, para a vida eterna com Cristo e outros para a vergonha eterna. Mas vejam, no versículo 3 ele vai dizer: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. É óbvio que Daniel aqui, ele está falando a respeito daqueles que se entregaram, receberam e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando ele usa essa expressão, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, ele está falando desses sábios não no sentido de intelectualidade, capacidade, conhecimento, mas ele está falando daqueles que aceitaram Jesus, que receberam Jesus, que confessaram Jesus. Esses sábios são justamente aqueles que esperam em Cristo, que aguardam em Cristo. Esses sábios são aqueles que não confiam em si mesmos, no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, mas aqueles que confiam em Jesus para uma vida eterna com Deus. É interessante que ele usa essa expressão, mas, ele usa essa expressão, os que forem sábios, pois resplandecerão. E aí eles vão resplandecer como o firmamento, como a lua, como o sol, porque eles estarão brilhando com Cristo. Olha que coisa extraordinária. Então eu quero ser este sábio, esperar em Cristo, confiar em Cristo e aguardar em Cristo para uma vida eterna com Ele. No versículo 4, porém, ele vai dizer: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Interessante essa colocação do anjo, aquele anjo que lá no capítulo 10 está sobre o rio ali na Babilônia, que creio eu, o rio Tigre. Ele usa uma expressão interessante para Daniel quando ele diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro. E ele vai dizer, até o tempo do fim, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando ele usa essa expressão, muitos o esquadrinharão, ele está falando aqui que muitos vão examinar. Esquadrinhar é examinar algo de uma forma extremamente minuciosa, profunda, buscando ler, buscando entender, buscando compreender. E ele vai dizer que o saber, a ciência, o conhecimento, ele então vai se multiplicar. É muito óbvio que a sabedoria e o conhecimento, ela tem se multiplicado ao longo desses anos ou desses séculos, desde Daniel até os nossos dias. Pesquisas revelam que o conhecimento na época de Jesus se multiplicava de 200 em 200 anos. Hoje, o conhecimento, a sabedoria, ela se multiplica todos os dias. Hoje nós damos uma volta ao mundo em uma semana. Vamos ao Japão, resolvemos um problema e na mesma semana voltamos para a nossa casa. Nós temos o mundo num clique, em nosso dedo, diante de nós. Então a gente percebe que o conhecimento, a sabedoria,
ela tem se multiplicado de uma forma extraordinária. E muitas pessoas têm buscado esse conhecimento. A palavra de Deus diz que o anjo vira-se para Daniel e diz: Daniel, encerra este livro, acabou-se. Agora você vai selar este livro. Muitas pessoas dizem que lá na cultura persa, o selar um livro era justamente selar, fazer uma cópia, colocar na biblioteca, para que muitas pessoas pudessem usar. Mas eu entendo perfeitamente, e depois o anjo vai repetir isto para Daniel, que quando ele sela este livro, ele fecha até o tempo do fim. E eu creio que esse tempo do fim é hoje, quando nós já estamos vivendo o seu prenúncio. Pois o próprio Jesus Cristo, ele disse que no tempo do fim haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, pais contra filhos, nações contra nações, reinos contra reinos, os poderes dos céus seriam abalados. E ele disse: quando tudo isto vocês verem, sabei que está próximo o fim. Eu creio piamente que nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do fim. Versículo 5, ele nos diz: então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Bem, Daniel está fazendo uma menção ao capítulo 10, quando ele então ora por 21 dias, o jejum de Daniel, e ele vai até o rio, e ali então ele tem uma visão majestosa, creio eu, do Filho do Homem, de Jesus Cristo, que veio para revelar a Daniel muitas coisas, e por 21 dias ele fora então impedido pelo príncipe da Pérsia, está lá no capítulo 10, até que Deus envia Miguel, um anjo guerreiro, um anjo lutador. Miguel então se levanta, e ele se levanta para a batalha, ele se levanta para a guerra, para lutar, e vem em ajuda ao anjo mensageiro que traz uma mensagem para o profeta Daniel. Aqui no versículo 5 e 6, Daniel então vai fazer uma menção. Agora não está somente aquele anjo mensageiro, mas outros dois. Eles estão, um de uma banda e outro de outra banda do rio. E ele ouve então uma pergunta: quando se cumprirão estas maravilhas? Que maravilhas? A revelação do livro, a abertura do livro e a revelação das últimas coisas. Versículo 7 diz: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Bem, aqui nós temos um enigma que até hoje não fora revelado de uma forma completa. Há, sem dúvida, uma divergência de pensamentos a respeito deste versículo. Quando o anjo, então, ele passa esse enigma para Daniel, e nós vamos perceber que é uma coisa muito séria, de grande responsabilidade, pois aquele anjo, ele levanta as suas mãos aos céus e ele então vai jurar por aquele que vive eternamente, isto é, por Deus, pelo Senhor, pelo Criador de todas as coisas, por aquele que
não tem princípio nem fim, por aquele que é eterno e vive eternamente. Ele então faz um juramento, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Interessante que, na visão da corrente dispensacionalista, creem eles que esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo se refere justamente à grande tribulação, ou ao período da grande tribulação, aqueles 7 anos finais antes da volta de Jesus. O tempo de Satanás será o tempo do anticristo escatológico. 3 anos e meio, o anticristo ele vai enganar todas as nações, ele vai enganar os judeus, ele vai enganar os cristãos, e nos 3 últimos anos e meio, ele então vai perseguir a igreja de Jesus, ele vai perseguir os salvos, ele vai perseguir todo cristão. Bem, nós vamos perceber, amados irmãos, que a palavra de Deus mostra-nos que Antíoco Epifânio IV, quando ele também invade Jerusalém, no ano 167 a.C., durante 3 anos e meio, ele se posiciona até que ele invade Jerusalém. Nós vamos perceber que o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, quando ele invade Jerusalém e a destrói completamente, durante 3 anos e meio, ele também cerca Jerusalém até que ele invade e ele a destrói completamente, e também o templo de Jerusalém. Então a história, ela vai se afunilando. Lá no livro de Apocalipse vai nos falar sobre este anticristo escatológico, que ele vai agir no domínio, no poder, e vai se assentar no trono de Satanás. E durante um tempo, metade de um tempo, e durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, haverá então a grande perseguição aos crentes ou à igreja de Jesus. Eu creio piamente que esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele fala a respeito de toda a história da igreja cristã. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não podemos marcar tempo, nós não podemos marcar data, nós não temos condições. Mas esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é justamente o período que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. E esse tempo, ele é colocado diante de nós, não para que possamos prever algo, ou estudarmos a respeito daquilo que vai acontecer, mas sim, cientes de que nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Bem, a grande tribulação, ela existiu com Antíoco Epifânio e também com o general Tito. E nós vivemos período de grande tribulação. Quantos hoje estão sendo mortos? Quantos hoje estão sendo perseguidos? Quantas igrejas hoje no mundo inteiro estão sendo fechadas e os crentes sendo mortos, porque proclamam o nome de Jesus? É óbvio que isso tende a piorar antes da vinda de Jesus. E o próprio Jesus Cristo, ele disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé? Então vejam bem, nós estamos vivendo num mundo secularizado, onde as pessoas estão vivendo o seu bel prazer, a sua alegria, a sua felicidade, e se esquecendo de Jesus. Caminhando um pouco mais, no versículo 8, nós vamos ver aqui, ele diz assim, Daniel: eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? O que me impressiona é que aquele Daniel que revelou tantos sonhos, aquele Daniel que tinha o Espírito Santo de Deus em si,
e que Deus falava com ele através de visões, através de sonhos, ele agora é muito humilde quando ele diz: eu ouvi, porém não entendi. Então você percebe, se Daniel ouviu e não entendeu, como que nós podemos ouvir e como que nós podemos entender algo tão enigmático dentro da palavra de Deus? Nós precisamos estar preparados. Ele respondeu, o anjo. Daniel fala ao anjo: ouvi e não entendi. Qual será o fim destas coisas? Ele pergunta, e o anjo agora então diz, ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas, novamente, até o tempo do fim. Ora, se essas palavras foram encerradas e seladas para o tempo de Daniel e para o tempo do fim, quem é que vai revelá-las? Somente o Espírito Santo de Deus. Por isso ele está dizendo aqui que muitos esquadrinharão, muitos vão buscar o conhecimento, como está no versículo de número 4. Muitos vão buscar o conhecimento de uma forma minuciosa, vão se aprofundar. O conhecimento expandiu, a sabedoria cresceu. Agora, a Bíblia diz que isso está encerrada e selada até o tempo do fim. Vejam que não permanecerá encerrada e selada até o fim do tempo, mas até o tempo do fim. Então, ao se abrir este livro, através do conhecimento e da sabedoria, o que hoje está acontecendo, essas coisas, elas são o quê? Reveladas a todos nós. Então o anjo, ele vai usar essa expressão novamente no versículo 10, quando ele diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles, de quem? Os perversos, entenderá, mas os sábios entenderão. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus, ela é extraordinária. Quando ele diz que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, olha só, nós vamos permanecer em meio a toda angústia, em toda tribulação, em toda provação. Nós que temos Cristo como nosso Senhor e o recebemos e o aceitamos, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós vamos permanecer firmes em meio à tribulação, em meio à perseguição. E ele diz que estes que permanecerem firmes serão embranquecidos. Lá em Apocalipse vai dizer que vamos nos vestir de roupas de linho branco. Isso simboliza fidelidade a Deus. Isso simboliza permanência. Isso simboliza que em meio a toda perseguição permanecemos firmes diante do Senhor. Por isso nos vestimos de linho, por isso nos embranquecemos. Por quê? Porque descobrimos, através da aproximação com Cristo, que Ele realmente é aquele que nos dá segurança, firmeza em um mundo tão caótico e crítico como nós estamos vivendo. Ok, mas ele vai dizer, com relação aos perversos, eles vão permanecer de forma perversas. Depois ele vai dizer assim: e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Bem, por que os ímpios ou os perversos não vão entender? Eles não querem entender. A palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo proclamada, Jesus está sendo pregado nos 4 ventos do mundo, nos 4 cantos da terra. Nunca se pregou tanto o evangelho como se pregou hoje.
A história nos diz que o apóstolo Paulo, ele caminhou durante 15.000 quilômetros, pregando de pessoa a pessoa. Hoje, nós gravamos um vídeo e pregamos para o mundo inteiro. Então, as pessoas, os perversos, os ímpios, não é que eles não querem entender. Eles ouvem, eles escutam, mas não querem aceitar. Eles querem viver a sua vida a bel prazer. Eles querem desfrutar dos prazeres do mundo, das glórias do mundo. Eles não querem trocar a orgia, as drogas, os vícios, a corrupção, o roubo. Eles não querem trocar o pecado, a iniquidade, a transgressão por uma vida reta com Cristo. Eles querem continuar no seu erro. Então, por isso, aqui no capítulo 10, ele vai dizer: mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Eu não quero. Aí ele vai dizer: mas os sábios. Você lembra daqueles sábios, né? Que a palavra de Deus, ela vai dizer lá no início do capítulo, né? Sábios são aqueles que estão escritos no livro da vida. Esses entenderão. Por quê? Porque eles confiaram em Cristo, porque eles receberam a Cristo, porque eles depositaram a sua esperança em Cristo. O ímpio, ele deposita a sua esperança no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu dinheiro, naquilo que é visível e palpável. Os sábios, eles depositam a sua esperança em Cristo. Ok, mas aí vem outros versículos que são enigmáticos para nós. Versículo 11, ele diz: depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem, aquele um tempo, 2 tempos e metades de um tempo, ele se refere a 1260 dias, que seriam exatamente 3 anos e meio da grande tribulação na visão escatológica dos dispensacionalistas. Eu entendo que seja um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, o tempo que vai da primeira vinda de Cristo à segunda. No entanto, o anjo, ele está dizendo aqui para o profeta Daniel que depois do tempo em que o sacrifício for tirado, Antíoco Epifânio tirou o sacrifício, General Tito tirou o sacrifício, o anticristo escatológico, ele vai tirar o sacrifício do templo. Mas aí você pergunta, mas como que o anticristo escatológico, ele vai tirar o sacrifício do templo se não há mais templo em Jerusalém? Apesar de que os dispensacionalistas e alguns judeus, né, ortodoxos acreditam na reconstrução do terceiro templo, estão juntando material. Eu não acredito, até porque se criaria um grande problema com os árabes, já que no lugar do templo tem lá a mesquita de Omar, e teria que se destruir a mesquita de Omar, e isso causaria uma terceira guerra mundial. Mas vejam, a palavra de Deus diz que depois do tempo em que o sacrifício for tirado. Bem, na visão escatológica, o sacrifício é aquilo que prestamos a Deus, é culto de adoração, de exaltação, de louvor. Quando você vai à igreja, você presta um sacrifício a Deus, sacrifício de adoração. Depois que isso for tirado, o anjo então diz, né, e posta a abominação, não se faz mais adoração a Deus. O anjo então diz para Daniel: haverá ainda 1290 dias. Bem, aqui são 40 dias de diferença do 1360. Né? Há uma diferença de 40 dias. Na visão
dispensacionalista, eles acreditam que essa diferença significa exatamente o período de juízo, quando Deus manifestará o juízo sobre a face da terra. Depois da grande tribulação, Cristo vem e então haverá o juízo sobre a terra. Depois ele diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então aqui uma diferença de 45 dias. Ele vai falar aqui que é justamente o período, segundo os dispensacionalistas, o período em que haverá aquela separação e o juízo final, e então a igreja será arrebatada, os crentes em Cristo Jesus se levantarão sobre a terra, os ímpios irão para a tormenta eterna, e os salvos então herdarão os céus com Cristo Jesus. Talvez você esteja me perguntando, qual é a sua posição? Eu digo claramente, não sei. É impossível a gente definir aqui como isso vai acontecer e de que forma. Eu estudei e busquei conhecimento a respeito desses 30 e 45 dias de diferença, e nós vamos perceber que as mentes mais inteligentes e envolvidas neste estudo vão afirmar: não sei, não tenho conhecimento. A única coisa que eu sei é que Deus está determinando um tempo e um prazo, seja 1260, seja 1360, seja 1290, seja 1335 dias. A única coisa que sabemos é que nós precisamos estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Tanto é que o anjo vai dizer: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Quando ele usa essa expressão, bem-aventurado, aquele que espera e aguarda, então bem-aventurados são todos os cristãos que esperam, que aguardam em Cristo Jesus. Ele conclui o capítulo 12 dizendo: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que promessa bendita! E essa promessa bendita feita a Daniel, ela é transferida a mim e ela é transferida a você. Quando ele diz: tu, porém, segue o teu caminho. Continue crendo, confiando, acreditando, esperando em Deus, pois descansarás. Veja que Daniel não vai morrer. A alma de Daniel, ela vai para o céu. O seu corpo físico, ele vai para a terra. Mas a alma, ela vai para o céu, para o seio de Abraão, para a presença de Deus. Tu descansarás até o fim. Até quando? Até quando Cristo voltar para arrebatar a igreja e ressuscitar os mortos, né? Quando ele diz assim: e te levantarás para receber a tua herança. Olha que coisa fantástica. Você tem certeza da sua salvação? Se morreres hoje, você vai esperar, aguardar conscientemente a segunda vinda de Jesus para te ressuscitar, para morar eternamente com ele em glória. Daniel, ele recebeu essa promessa do anjo de Deus, que eu creio que é o próprio Jesus, ali pré-encarnado, sobre aquele rio, trazendo uma mensagem para Daniel. E agora ele dá a Daniel uma das maiores revelações. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber
a tua herança. Convido você a confiar em Cristo, esperar em Cristo, aguardar em Cristo, pois somente Ele pode te salvar no último dia. Amém? Um abraço e que Deus te abençoe.